Expediente. Convido o vereador Márcio Ademir Ponteado para fazer a leitura do texto. Vereador Delcio. Mas eu não pode ficar parado. Boa noite. O Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Amém. Amém. Obrigado, vereador. Dando continuidade, a ata da 22ª sessão ordinária realizada no dia 17 de 6 de 2025 está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste levantando. A ata da 20ª sessão ordinária realizada no dia 17 de 6 de 2025 foi aprovada por unanimidade dos seus vereadores presentes. Quero aqui justificar a ausência da vereadora Idalete Richalete, que está de atestado, e do vereador Odair também, que deu um problema no bairro dele e está lá solucionando lá com a população. Então, fica aqui justificada a ausência dos dois vereadores que não se fazem presentes. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da súmula das matérias recebidas pela mesa diretora, sujeitas à deliberação do plenário. Obrigado, presidente. Matéria do Executivo. Projetos. Votação do projeto de lei ordinária número 22/2025 do Executivo. Altera os aportes mensais com valores pré-estabelecidos ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Ilhota. Dispõe sobre o plano de amortização do déficit técnico autuarial e das outras providências. Votação do projeto de lei complementar número 27/2025 do Executivo. Altera a lei complementar número 5/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ilhota, para estabelecer o período mínimo de gozo de férias. Matéria do Legislativo. Projetos. Votação do projeto de lei ordinária número 14/2025, de autoria do vereador Fabrício Pereira, obriga o Poder Executivo Municipal a apresentar planejamento anual das ações de manutenção e roçagem e desassoreamento dos cursos de água de drenagem pluvial no âmbito do município de Ilhota. Votação do projeto de lei ordinária número 18/2025, de autoria da vereadora Vanderleia Richard Werner, dispõe sobre a coleta contínua de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e privadas do município. Destino: os projetos acima citados vão à ordem do dia da presente sessão. Obrigado, vereador. Dando continuidade, neste momento passaremos ao despacho desta presidência sobre os demais documentos recebidos pela Câmara Municipal, não sujeitos à deliberação do plenário. Correspondências enviadas. Ofício número 56/2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica a aprovação dos projetos de lei ordinária número 20/2025 do Executivo. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Projeto de lei complementar número 24/2025 do Executivo dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do ano 2025 do município de Ilhota e das outras providências. E o projeto de lei ordinário número 16/2025 do Legislativo
institui medidas de prevenção e combate ao furto, receptação e comércio irregular de cabos de energia, telefonia e similares, no município de Ilhota e das outras providências. Ofício número 57 de 2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica a aprovação das proposições e indicações de número 374 a 389 de 2025. Destino: as correspondências acima citadas vão aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Indicações: indicação número 390 de 2025 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência que todos os processos seletivos municipais sejam divulgados pelas redes sociais oficiais com número de 60 dias de antecedência, todos os dias, até a data final da inscrição, assim como todas as semanas por meio de carro de som que passará em todos os bairros de Ilhota. Destino: a indicação acima citada a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo. Matéria do Executivo: projeto de lei ordinária número 23 de 2025 do Executivo dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Destino: o projeto acima citado vai à Procuradoria Jurídica para providências. Obrigado, vereador. Dando continuidade, comunico que neste momento, considerando o artigo 36 do inciso 5º do Regimento Interno, estão encerradas as inscrições para o uso da palavra no grande expediente. Neste momento passaremos à ordem do dia. Matéria do Executivo. Projeto. Votação do projeto de lei ordinária número 22 de 2025 do Executivo. Altera os aportes mensais com valores pré-estabelecidos ao regime próprio de previdência social dos servidores do município de Ilhota. Dispõe sobre o plano de amortização do déficit técnico autorial e das outras providências. Projeto de lei ordinário número 22 de 2025 está em discussão. Projeto de lei ordinário número 2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste-se levantando. O projeto de lei ordinária número 22 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes, com exceção da vereadora Lete, que está detestada, e o vereador Odair. Votação do projeto de lei ordinária, votação do projeto de lei complementar número 27 de 2025 do Executivo. Altera a lei complementar número 5 de 2002, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ilhota, para estabelecer o período mínimo de gozo de férias. Projeto de lei complementar número 27 de 2025 está em discussão. Projeto de lei complementar está em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Delcio Dário Custódio. Sim. Idalete Richard. Ausente. Fabrício Pereira. Sim. Odair José de Assis. Ausente. Roberto Herco Geraldo de Oliveira. Sim. Rosimério de Souza. Sim. Juarez Antônio da Cunha. Sim. Márcio Vladimir Pontioli. Sim. Vanderlei José Costa. Sim. Vanderleia Richard Verne. Sim. Francisco Domingos. Sim. O projeto de lei complementar número 27 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes, com exceção da vereadora Idalete Richalete, que está de atestado, e
o vereador Odair José de Assis, que está com um problema no seu bairro, está lá solucionando. Matéria do Legislativo. Projetos. Votação do projeto de lei ordinária número 14 de 2025, de autoria do vereador Fabrício Pereira. Obriga o Poder Executivo Municipal a apresentar planejamento anual das ações de manutenção, enroçagem e danos de assoreamento dos cursos de água de drenagem pluvial no âmbito do município de Ilhota. O projeto de lei ordinária número 14 de 2025 está em discussão. O projeto de lei ordinária número 14 de 2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste-se levantando. Um, dois, três, quatro. O vereador está no seu lado, tá? Quer que eu repita? Não. Já botou assim. Então, vou repetir mais uma vez aqui. O projeto de lei ordinária número 14 de 2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste levantando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. O projeto de lei ordinária número 14 de 2025 foi rejeitado por maioria absoluta. Quase deu certo. Quase. Quase, né? Quase. Que pena. Quase ganhou. Sem comentário. Votação do projeto de lei ordinária no 18 de 2025, de autoria da vereadora Vandeléia Richards Werner, dispõe sobre a coleta contínua de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e privadas do município. O projeto de lei ordinária número 18 de 2025 está em discussão. O projeto de lei ordinária número 18 de 2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste levantando. Projeto de lei ordinária número 18 de 2025, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes, com exceção da vereadora Lete, que está ausente, e do vereador Odair. Dando continuidade, neste momento passaremos ao grande expediente. Não possuindo vereadores inscritos para a parte final do grande expediente, será destinada às lideranças partidárias e do prefeito. Liderança do PP, Vandeléia Richard Werner. Boa noite, presidente, colegas vereadores e todos aqui que estão presentes nesta noite, né? E o que nos assiste pelas redes sociais. Primeiramente, quero agradecer a todos os vereadores, né, que votaram a favor ao meu projeto. Meu muito obrigada a todos, né? E também quero pedir, né, para que dê uma olhadinha nas estradas, porque para passar patrola, colocar macadame, isso eu estou falando principalmente na Rua Laranjeiras, né, no Braço do Baú, na Marcolino Ames e no Alto Braço, porque está bem ruim essas estradas, né? Então, da Marcolino Ames, né, na verdade, ela tem que abrir um pouquinho mais, né, porque ela não tem como, quando dá encontro, 2 caminhões ou 2 carros, pode ser pequenos, não tem passagem, né? E semana passada ainda deu um incidente ali com as crianças, com o ônibus, né? Então, ali tem que ser com urgência, né? E o Alto Braço também está bem abandonado, Rua Laranjeiras. Então, né, pelo menos que passe a máquina, né? Mas assim, no Alto Braço está necessitando com urgência, né? O macadame, né? Colocar macadame e patrolar, tá? Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Liderança do PSD, vereador Juarez Antônio da Cunha. Liderança do MDB, vereador Roberto Herto Geraldo de Oliveira. Vandeléia. Não foi eleito. É, mas não, ainda tem espaço para ele aqui. Ainda falta o líder do governo e tudo.
Pode então, voltando aqui, o líder do PL, o vereador Vanderlei José Costa. Não vai fazer uso da palavra, então o vereador Roberto Herto Geraldo Oliveira. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, nobres vereadoras. A Arete não está, mas temos duas ainda na casa. São várias mulheres, né? Isso é importante. Só para complementar a festa no final de semana, né, do município de Ilhota. Até o Renato, semana passada, até questionou por que nós não damos parabéns, né? Não é que esquecer, mas a gente tem que dar parabéns quando já faz o aniversário, né? Antes eu acho que não se dá, né? Então vou dar o parabéns para a nossa linda e querida Ilhota, pelos 67 anos, que aqui se passaram muitas pessoas boas, né? Eu incluo sempre meu pai, o Herto Geraldo Oliveira, alguns nobres vereadores, o pai do Chico, o seu Domingos também, que era muito amigo do Hércules, alguns nobres MDBistas, seu Henrique, né? Eu sempre digo, quando o MDB administrou Ilhota, sempre cresceu, ela sempre teve progresso, sempre avançou. Não sou eu que falo, é só ver as obras que foram feitas, desde Hércules, Henrique, Ademar, Dida, né? O pai foi 2 vezes, foi em 77, elegeu, e depois em 82, né? Seu Henrique depois do pai. Foram vários prefeitos que fizeram muitas obras e muitas coisas pelo município nesses 67 anos. Eu digo que Ilhota, o Chico sempre diz que quando escolhe Ilhota para viver, escolher certo, né, Chico? E eu escolhi desde criancinha, né, desde que eu nasci. Quando o pai ganhou a eleição, em 77, quando ele começou, dia 1º de janeiro, eu nasci dia 5 de fevereiro. Então eu já nasci na política e hoje sou vereador, né, graças ao ensinamento do meu pai, do ex-prefeito Dida, da nossa família Oliveira, que sempre esteve envolvida no município de Ilhota, na política. E meus parabéns, Ilhota, e que venham mais alguns anos para nós, e sempre com desenvolvimento e progresso na nossa linda Ilhota. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roberto. Líder do governo, nossa vereadora Rosemary de Souza. Senhor presidente, boa noite. Vou comentar um pouquinho. Eu dou daí. Ali. Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores que se encontram hoje na casa, o pessoal que trabalha aqui também, e o pessoal que nos acompanha hoje aqui na rede social. Já foi tudo? Também queria parabenizar, né, nosso município pelos seus 77 anos, né, parabenizar também toda a equipe que trabalhou na festa, né, que foi uma festa linda. Eu participei no sábado à tarde, tinha muita gente, né, e também no domingo também com aquela chuva também muita gente participando. Então eu quero parabenizar toda a equipe, né, que trabalhou nessa festa, né, para que essa festa linda acontecesse, né. Parabéns a todos que pegaram junto, né, que fizeram essa festa maravilhosa que foi. E também queria dizer a todos vocês que hoje eu também estou muito contente, né? A gente aguarda já há bastante tempo, tinha sido também planejado para que a rua Alício Flores fosse de calçamento, e depois então o prefeito Joel resolveu então colocar o asfalto. É uma rua pequena, mas de grande importância para nós, porque ela liga ao loteamento Vitória, sabe? Então aí deu continuidade àquele asfalto, é uma rua que passa muitos carros, sabe? Acredito até que se a gente tivesse colocado no calçamento mesmo, ela não ia aguentar muito tempo, devido ao grande movimento de carros, de pessoas que passam por ali, né? Então meu muito obrigado ao Joel, ao Lico, né? Toda a nossa administração, por ter atendido nossos pedidos, e hoje então foi concluído o asfalto daquela rua. É isso aí, uma boa noite a todos vocês. Obrigado, vereadora. Não havendo mais lideranças, neste momento passaremos às explicações pessoais. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Vanderlei José Costa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros vereadores, os que nos visitam nessa noite e os que nos assistem pelas redes sociais. Queria fazer uma observação de um ponto positivo da nossa festa. Não pude acompanhá-la toda, mas foi uma festa bonita, em que atrapalhou um pouco a chuva. E o que me chama a atenção, queria parabenizar aqui o Joel, como gestor, é que a abertura na sexta-feira ele deixou aberto para quem quisesse glorificar e louvar o Senhor, trazendo uma banda e também trazendo uma jovem cantora que eu gostei bastante. Então ele deixou aberto. Então, tudo quando você dá a primícia ao Senhor, porque os céus e a terra pertencem ao Senhor, e tudo que nele há pertence ao Senhor. E ele deixa a nossa liberdade, nós escolhemos o que nós vamos fazer. E o Joel escolheu bem, queria parabenizá-lo. Não fez credo religioso, quem quisesse, não tinha placa de igreja, não tinha nada, mas abriu um espaço para que o nome daquele que manda e rege esse país, esse mundo, fosse glorificado. Então, tiveram liberdade, e eu quero parabenizar o Joel por essa atitude, porque quando a gente dá a primícia ao Senhor, com certeza esse prosperará. Nossa ilhota pertence ao Senhor Jesus. Para quem não sabe, a primeira Assembleia de Deus em Santa Catarina foi aberta em Ilhota, quando a Laranjeiras era ali na Laranjeiras, em que um moço foi ao Rio de Janeiro, se converteu lá, veio e abriu a primeira igreja que pertencia a Itajaí. Então Ilhota foi o pioneiro, um braço. E quem crê, amém, cada um tem a sua religião, e eu respeito a todos, e eu imagino que cada um precisa crer. O bom é quando a gente faz o melhor, e o melhor é servir ao Senhor. Então eu queria parabenizar o Joel e dizer que Ilhota é do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Márcio Vladimir Plantel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite ao pessoal que nos assiste aqui e nas redes sociais. Eu quero só pegar a fala do meu amigo Vanderlei e agradecer a todos vocês primeiro que aprovaram aquele meu projeto do cantor local, da abertura de shows. Isso foi muito bacana. O Joel abraçou a causa e eu pude ver o meu projeto em prática nessa festa, né? Na sexta-feira foram cantores locais gospel, a banda Atos. No sábado foi o DJ que abriu, né? O DJ William, né, Betão? DJ William. E, cara, isso para mim foi bem bacana, né? Gratificante ver um trabalho para começar a aparecer. Então, isso é muito bom. Agradecer ao nosso prefeito. Foi uma festa muito bacana. O pessoal que organizou foi um trabalho árduo que eu pude acompanhar um pouquinho do que eles passaram, mas deu tudo certo, ficou bonito. E agradecer a todos que participaram. Tá bom, meus amigos? Um abraço, que Deus abençoe. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Boa noite a todos. Está desligado. Com a palavra a vereadora Vanderlei. Boa noite a todos, né? Meus parabéns a todos os ilhotenses, todas as pessoas que moram em Ilhota, né? Pela passagem dos 67 anos do nosso município. Estive na abertura também, né? E eu cheguei mais cedo, era umas 6h30, era para ser às 7, acabou demorando um pouquinho, atrasou, né? E com isso, né, eu comecei a relembrar de novo do ginásio de esporte Osvaldo Teixeira, né? De Melo, né? Porque a gente tinha escutado aqui nessa casa que ia ficar pronto e foram 7 milhões. Daí, uma noite tão feliz, mas aquilo me entristeceu quando olhei para aquele ginásio, né? Porque na verdade era para nós estarmos lá dentro. Então é 7 milhões, gente, é dinheiro público, é dinheiro do nosso povo. Então é para a gente saber o porquê. Quase 7 milhões e meio, tem duas placas lá. Uma de 5 milhões e uma de 2 milhões e 400 e pouco. Tem duas placas. Então, assim, mesmo se não for, uma de 5 milhões e uma de quase 2 milhões e meio. Tem duas placas lá. E
e de não estar pronto. O que aconteceu? Né? O povo quer uma explicação, porque várias pessoas me perguntaram, Vanderleia, por que não está pronto ainda? Então assim, né? Ó, é um dinheiro público, muito dinheiro, entristece a gente de ver essa obra parada. Né? Tanto tempo essa obra parada, uma obra tão grandiosa, né? E eu sei o quanto vai ser importante para o nosso município. Né? Por exemplo, uma festa como aconteceu esse final de semana, seria de extrema importância se esse ginásio estivesse aberto, né? Então, assim, para falar para o povo o porquê, tem que explicar, porque já me questionaram várias perguntas. Então, o porquê, se vai dar andamento, porque a gente vê lá a obra se acabando, né? E se não mexer, ela é muito triste de tu ver uma obra tão grandiosa ali já há anos parado, né? Boa noite a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Senhor Bom, presidente? falando. Com a palavra, vereador Delcio Dário Custódio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite à população aqui presente e boa noite àqueles que nos acompanham pela rede social. Queria só hoje aproveitar a oportunidade para parabenizar também o nosso município, Ilhota, pelos 67 anos de emancipação e parabenizar também pelo evento, pela festa, né, que foi realizado, mas acrescentar algo a mais, que é parabenizar os funcionários públicos, porque muitas vezes a gente curte a festa, a gente está ali, né, vendo shows, se divertindo, e a gente às vezes não percebe que o funcionário público é que está ali por trás de tudo, fazendo tudo acontecer, né? Então, um momento eu até passei pelo Johnny ali, que estava trabalhando o dia todo, ele cansado, ele estava exausto ali. Então eu vi que por trás, né, dessa diversão toda tem sempre os funcionários públicos que estão suando, né? Então, só para valorizar o nosso funcionalismo público, que sempre se dedica, que ali esteve presente, as famílias, seus filhos, uma festa tem sempre ser valorizando a família de Ilhota, o povo de Ilhota. Então, parabéns a todos que organizaram, o prefeito, aos organizadores e principalmente, mais uma vez, a todos os funcionários públicos. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador para fazer? Com a palavra o vereador Roberto Hércules Geraldo Oliveira. Gostaria de agradecer também a organização da festa, né? Eu vou citar alguns nomes aqui, se eu esquecer alguns, peço perdão, mas principalmente a Jéssica, o Johnny, a Pamela, a Maíra, o Ney, o Pretinho, a Aline, e vários outros que ali ajudaram, né? Quando a gente vai na festa ali está tudo perfeito, tudo certinho. A gente sabe que às vezes falha alguma coisa, mas sempre tentando acertar, né? Eu acho que essa festa foi boa, teve alguns... eu posso dizer porque foi em todos os dias, foi na sexta, no sábado, foi no Chantiche, né? O que pegou foi um pouco a chuva, né? Foi na sexta e no domingo, né? No sábado ainda deu bom, né? Mas a população tem que aproveitar quando tem essas festas e participarem, né? Eu acho que deveria dar mais gente. Eu acho que não houve esforços para deixar tudo perfeito. Teve banda gospel, teve a Torre de Babel, teve o DJ William, teve a banda Atos, então teve o Chantiche, né? Os jogos, bastante. No sábado estava cheio, que a criançada tinha uns brinquedos lá e estava cheio. E no sábado assim eu senti um pouco mais. Também tinha Expo Gaspar, tinha bastante festa em outras localidades, né, em outras cidades. Mas o resultado foi positivo, foi bom, né? E o ano que vem terá novamente. Falar um pouco também da patrola que a Band estava pedindo, também choveu bastante, né? A gente sabe quando chove a estrada de chão compromete bastante. E a patrola está no Alto Baú já está lá no baú, já patrolando a estifa e vão patrolar, vão começar a descer e logo chega no Braço Bom.
E quanto ao ginásio ali, não foi 5 milhões nem 7 milhões, foram 1 milhão e 800, acredito que seja ali, né? 1 milhão e 800 que foi investido ali. E o Moisés tinha prometido 5 milhões na época e não deu certo a emenda dele, que era 5 milhões para terminar o ginásio, ficou faltando isso, né? E agora o Joel está incansavelmente falando com o Jorginho, ele sinalizou que vai ajudar também, mas primeiro precisa resolver essa situação dessa devolução desse dinheiro de 1 milhão e 800, acredito que seja isso. Então o Joel já esteve lá, e vão parcelar já está tudo quase engatado. E dar continuidade nesse ginásio. Não é ginásio, é um centro de eventos, né? Um multiuso. Essa devolução vai ser porque foi mudado o projeto, né? Então nós acabamos de aprovar um possível empréstimo de 20 milhões. O Joel já sinalizou, se não conseguirmos as emendas, né, o dinheiro, a gente vai fazer com esse empréstimo. Então, por isso é muito importante, quando vier esse projeto, já que você está pedindo, né, Wânia, esse ginásio, você aprovar o empréstimo. Porque se a gente não conseguir com a emenda, nós iremos fazer com esse empréstimo. Beleza? Muito obrigado a todos. Não sei se você ouviu também que a patroa está no Alto Baú, ela vai começar a descer, né? Então, e nós estamos só com uma está na oficina, então se tivesse as duas já estavam bem caminho andado. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador. Mais um vereador. Com a palavra o vereador Juarez Antônio da Cunha. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, a população que nos assiste. Quero primeiramente parabenizar o prefeito pela festa que foi dada ao nosso município, parabenizar esse povo maravilhoso, esse povo trabalhador, ordeiro, que nos adotou, que nos colocou aqui também. Quero dizer que estou muito contente pelo acontecido, também como o Vanderlei falou, na sexta-feira ali eu não conseguia, eu estava doente, foi feito os louvores, né? Isso é muito importante, a primícia a Deus, né, Vanderlei? Para todas as religiões, que Deus é só um, o resto é tudo placa, né? E também ali sobre a questão do ginásio, teve problema, foi mudado o projeto desse ginásio para um centro de eventos, né? Daí veio um recurso, acho que foi da Defesa Civil, aí como foi mudado, aí deu um problema, agora o Gel está vendo isso ali para devolver esse valor para depois continuar ali, né? O trabalho tá certo. Por enquanto é isso. Boa noite a todos, um bom resto aí de semana. Fique com Deus. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Fabrício. Boa noite. Obrigado. Normal. Boa noite. Boa noite, vereador. Som baixo? Não. Problema? Então, tá bom. Então, boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, secretária dessa casa, população aqui presente, no que assiste pela rede social. Então, hoje também minha fala é parabenizar o município, né, por estar completando 67 anos no dia 21 desse mês. Parabenizar também todos os organizadores da festa. Parabenizar também a todos os povos que habitam nessa cidade que ajudam a construir, né, a cada dia. E o meu convite também é para a festa da Nossa Senhora Perpétua de Socorro, do bairro Missão, que vai ser nesse final de semana. Então, a confraternização vai ser na Capela Santa Luzia, com animação de serviço bar e cozinha também. O Flávio. Com o Flávio São, que vai estar animando a festa, e vai ter a roleta e a roda da fortuna.
Então, seria esse o meu convite. E uma boa noite a todos. Fique com Deus. E até a próxima sessão. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não havendo mais vereador, quero fazer as suas explicações pessoais. Faço então aqui hoje as minhas considerações finais. E já que está faltando 2 vereadores, vou falar por mim para os 2 que faltaram, tá? Eu quero iniciar agradecendo a Deus por esta oportunidade, por nos permitir estar aqui mais uma reunião nesta casa. Parabenizar a todos os munícipes da nossa cidade pelos 67 anos de emancipação política, aqueles que aqui nasceram, como eu, que sou um deles, Roberto, e aqueles que adotaram a nossa cidade como sua cidade para vir morar. Já falei isso no meu discurso, escolheram a melhor cidade de Santa Catarina para morar. Podem ter certeza. A gente chega num evento daquele, tudo organizado, né? Então, por trás disso, tem toda uma equipe. Quero aqui, né, parabenizar a todos, eu não vou citar nome porque a gente acaba esquecendo de alguém, a todos os organizadores que organizaram a nossa festa. Foi uma bênção, né? A festa foi abençoada tanto na sexta, como no sábado, como no domingo. Não teve nenhuma encrenca, nenhuma confusão, correu tudo conforme a gente esperava, né? A chuva atrapalhou um pouco, mas mesmo assim, né, foi uma festa muito bonita. O pastor da Igreja Assembleia de Deus e o pastor da igreja da linha, acho que é Reviver para Cristo, se não me engano, né? O pastor Gilmar e o pastor Ricardo fizeram uso da palavra, abençoando a festa, né? Então, eu sempre digo para o prefeito, né, e digo para todos, sempre que tiver um evento, que tiver uma autoridade religiosa, chame ele para dar uma bênção. Né? Porque, às vezes, né, eu sempre digo para o meu filho, meu filho vai fazer 29 anos em dezembro e ele me pede bênção. Eu digo, filho, nunca perde isso. Tá? Leva para os teus filhos também. Porque quando tu pede bênção a pai, o que o pai te responde? Deus te abençoe. Não é o pai que está te abençoando, é Deus. Então é sempre importante uma autoridade religiosa estar nos abençoando, abençoar a nossa cidade e abençoar todo aquele povo que ali estava. E para mim é uma honra poder fazer parte da palavra nesta data de hoje, né? Parabenizando os nossos 67 anos de emancipação política, sendo que para mim faz 37 anos que eu estou envolvido na vida pública. Comecei em 88 na minha primeira campanha de vereador. Então, dos 67 eu tenho 37 envolvido na vida pública. Estou no meu 8º mandato de vereador, no 6º como presidente desta casa. Só tenho a agradecer a toda a população de Ilhota, que sempre digo, quero aqui repetir, tenho uma dívida enorme com toda a população da minha querida e amada Ilhota. Quero aqui fazer uma homenagem a todos aqueles que nos anteciparam. Né? Antes de nós estar aqui, aqueles que começaram lá atrás, aqueles que iniciaram. Se hoje a gente acha que está difícil, imagina naquela época. Então eu quero aqui citar todos os prefeitos que já passaram por aqui, que de alguma forma, de alguma maneira, do seu jeito, fizeram alguma coisa pela nossa cidade. Nós tivemos, em 1959, o primeiro prefeito nomeado, o senhor Alípio Guilherme Nunes, que foi nomeado prefeito de Ilhota. Ele não teve vice-prefeito. Depois nós tivemos o seu José Queller, do partido da UDN, que também não teve vice, e foi prefeito eleito em 1º de janeiro de 59 até 31 de dezembro de 64. Depois nós tivemos o seu Oswaldo Teixeira de Mello, o seu Dida, do PSD, que também não teve vice, e foi prefeito de 65 a 68. Depois nós tivemos o seu Orlando Schneider, da Arena, com o vice Ubaldo José Bittencourt, lá da Pedra de Amolar, de 1º de janeiro de 69 até 31 de dezembro de 72. Depois nós tivemos o seu Ricardo Queller, também da Arena, com o vice o seu Teodoro Carlos Zimmermann, também de 73 a 69.
Depois nós tivemos o primeiro prefeito do MDB, Hércules Geraldo de Oliveira, pai do nosso vereador Roberto, tendo como vice o senhor Henrique Chaves, que foi de 1977 a 1982, e que foi o primeiro prefeito que conseguiu fazer o seu sucessor, que depois ele elegeu o senhor Henrique, como vice foi prefeito. Tivemos o senhor Henrique Chaves como prefeito, aí já não era mais MDB, e sim tinha o PMDB, que daí foi acrescentado o P na frente, com vice o seu Aníbal Manuel de Souza, também do PMDB, de 1º de janeiro de 83 a 31 de dezembro de 88. Depois nós tivemos também o senhor José Isidro Vieira, do PFL, tendo como vice o seu Armando Bernardes, também do PFL, de 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 92. Depois tivemos novamente, pelo seu segundo mandato, Hércules Geraldo de Oliveira, do PMDB, tendo como vice o vereador Roberto da Silva, que também foi vereador e presidente desta casa, de 1º de janeiro de 93 a 31 de dezembro de 96. Depois tivemos o vice-prefeito, que foi prefeito, o vereador, também foi vereador e presidente da casa, e o Betinho, era aqui dizer que o Betinho usou os 4 cargos do poder, tanto do executivo como do legislativo. O Betinho foi vereador e presidente da casa, foi prefeito e vice-prefeito, sendo prefeito por 2 mandatos. No primeiro mandato ele foi prefeito pelo PDT, tendo como vice Norival César Floriani, do PPB, de 1º de janeiro de 97 a 2000. E depois da sua reeleição, ele foi pelo PPB com o vice Eiro de Oliveira Udida, pelo PPB, de 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2004. Depois nós tivemos o Ademar Félix, do PMDB, com Antônio Schmidt, de 1º de janeiro de 2005 a 2008, e reeleito o Ademar Félix com Antônio Schmidt de vice, reeleito, de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012. Depois tivemos o Daniel Christian Bossi, do PSD, com o vice Lauri Armíndio Adão Júnior, do PSDB, de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. Depois também tivemos o prefeito Érico de Oliveira Dida, PMDB, com o vice Joel Soares, de 1º de janeiro de 2017 a 2020, e no segundo mandato também com o mesmo o Érico de Oliveira Dida, prefeito, com o Joel Soares de vice novamente, de 1º de janeiro de 2021 a 2024. E agora, no último mandato, nessa legislatura atual, o prefeito Joel José Soares, do MDB, com Adenir Antônio da Silva Olico, do PL, de 1º de janeiro de 2025 até dia 31 de dezembro de 2028. Esses foram os prefeitos e vice-prefeitos que passaram por aqui. E todos eles, de alguma forma, de alguma maneira, deixaram a sua marca na nossa cidade. Agradecer a cada uma dessas pessoas e seus familiares. Muitos já não estão mais aqui, em memória, então, né? Quero aqui parabenizar pelo esforço que fizeram para que hoje a nossa cidade pudesse estar onde está. Também não seria justo não fazer a homenagem, né, a todos os vereadores. Né? Hoje nós temos salário. Naquela época não tinha salário, né? Vinham a pé, de bicicleta, a cavalo, cada localidade que moravam. Né? Naquela época muitos poucos deles tinham um carro. Então vinham aqui se dedicar, né, a ser vereador e fazer o melhor da nossa cidade, conforme a oportunidade que tinham naquela época. A primeira legislatura de 1959 a 1962, nós tivemos o vereador presidente na época, Lauro Olímpio Inácio. Tivemos o vereador Arnoldo Schmidt, José Pedro Castelém, Ervin Cresce, Felício José Bittencourt, Antônio Castelém, Arnoldo João Vicente. Esses foram da primeira legislatura. Da segunda legislatura, de 1963 a 1967, tivemos o presidente desta casa, José Pedro Castelém, Antônio Castelém, aqui, se não me engano, são 2 irmãos, foram vereador 2 irmãos no mesmo mandato. João Vandelino Fischer, Ubaldo José de Bittencourt, Ayrton Teixeira de Mello, Nildo